Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Esses dois versículos estão inseridos numa parte maior deste capítulo 11 que trata sobre Abraão, do verso 8 até o verso 19. No entanto, ao tratar ou apresentar Abraão como referência para os cristãos primitivos de uma fé perseverante, o nosso autor vai utilizar 3 episódios na vida de Abraão: a partida, a espera, a prova e depois, ou entre a prova e a espera, ele apresenta um comentário. No nosso vídeo de agora, vamos tratar sobre a espera, o episódio da espera de Abraão e Sara, que se torna uma referência para os primeiros leitores ouvintes do autor da carta aos Hebreus, que no capítulo anterior, capítulo 10, a partir do verso 19 até o 39, apresentou uma exortação. Esse é o método utilizado pelo autor da carta aos Hebreus na sua obra. Uma parte é exortativa, outra parte é doutrinária. Essas partes, exortativa e doutrinária, se intercalam para mostrar que a doutrina não é simplesmente uma teoria para estar no intelecto ou para se saber ou dar explicações. Mas a doutrina é a construção de uma vida prática, de uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Assim, a doutrina coopera para a vida, para uma vida santa, para uma vida prática. E essa vida prática é abordada nas exortações, que têm como fundamentação as doutrinas. No capítulo 10, do 19 ao 39, ele trouxe uma exortação a essa comunidade para a qual ele se dirige, para que tenham uma fé perseverante. Apesar das dificuldades que eles enfrentavam, perseguições e coisas muito difíceis, eles precisavam perseverar na fé que tinham abraçado. Para ajudar a esse estímulo à fé perseverante, o autor, então, no capítulo 11, nos traz exemplos de personagens do Antigo Testamento que foram perseverantes, que tiveram a fé perseverante. E aí, Abraão e Moisés são as referências maiores, que ele vai se ocupar com mais extensão. O trecho que estamos abordando fala sobre a experiência de Abraão, a referência da fé perseverante que Abraão teve ao partir para o lugar que lhe foi prometido, a qual foi chamado, a espera da descendência propriamente dita chegar na figura de Isaac, a prova, o teste em que é convidado ou exortado, é pedido por Deus que ele ofereça o seu filho em sacrifício. Esses episódios são utilizados para mostrar a fé perseverante. Para a realidade, a necessidade dessa comunidade para a qual o autor da carta aos Hebreus se dirige, ele vai destacar no segundo episódio, que está no verso 11 e 12, no segundo destaque, a questão da espera. E essa espera, ele vai então acrescentar na figura de Abraão a figura de Sara, que também teve um papel importantíssimo nessa espera, na espera do descendente, na espera de ter um filho, para que por meio desse filho a herança, o nome, a posteridade existisse. Para os povos da antiguidade, a descendência ou o descendente tornava o nome eterno, tornava o nome célebre. Era como se houvesse uma eternidade. A eternização da pessoa se dava na sua descendência. Então,
Abraão espera a concretização dessa descendência. E nessa espera, o nosso autor traz também a figura de Sara como aquela que também demonstrou fé na espera pelo filho, na espera pelo descendente. Assim, no versículo 11 é dito: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. O trecho é sobre a fé de Abraão, mas o nosso autor traz também a Sara. E nesse verso 11, por mais que esteja escondido na tradução que eu utilizei aqui, na Almeida Revista Atualizada, mas no texto grego, no texto na língua original, a figura de Abraão aparece. A figura de Abraão está ali também presente nessa espera. A espera não foi apenas de Sara, não apenas ela teve a fé perseverante para esperar o filho. Abraão também teve. Então, no texto grego, Abraão também aparece nesses dois versículos. De uma forma mais camuflada, mais omitida, mas ele está ali presente e podemos observar isso numa outra opção de tradução que eu vou fazer para a expressão poder para ser mãe. Pela fé também, ou seja, a própria Sara. Então, pela fé, Abraão e Sara. O também, né, já está incluindo aí Abraão. Pela fé, Sara também, né, junto com Abraão, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. A expressão grega traduzida aqui como poder para ser mãe é esta: dínami eis katabolém spermatos elaben, que ao pé da letra, ou de uma forma mais precisa, tem o sentido de poder, ela recebeu poder para reter a semente que vai se tornar a fundação do povo, o princípio da descendência, ou seja, poder para reter, né, para reter em si a semente, que é a tradução da palavra esperma, a palavra grega é esperma, a tradução da palavra grega esperma para o português é semente. Então, ela recebeu o poder para reter esta semente de Abraão, que é a semente da fundação do povo, da fundação dos descendentes de Abraão. É muito importante, quando lemos textos antigos como esse, ter a compreensão de como essas pessoas daquela época compreendiam as coisas que hoje temos uma visão científica mais apurada, como, por exemplo, a questão da gestação, da procriação. Para as pessoas dessa época do autor da Carta aos Hebreus, o homem tinha a semente e a mulher era comparada como a terra. Era uma referência bastante clara para eles, era a relação na agricultura, em que a terra recebe a semente e essa semente, que não é a terra, brota e ela em si produz a planta. A terra seria apenas um recipiente que vai fornecer os nutrientes para a semente, ela sim, frutificar. Então, essa era a compreensão na antiguidade. Então, jamais o autor da Carta aos Hebreus vai falar algo que ele não conheça, que ele não domine, que ele não saiba. Jamais ele poderia utilizar um conhecimento científico além do seu tempo para expressar uma mensagem, uma realidade. Além do mais, a leitura não é literal, a leitura é obter uma mensagem, um ensinamento. E o ensinamento aqui é a espera. A fé perseverante faz esperar até o momento onde não é mais possível, de forma racional, de forma natural, acontecer o que se espera. É aquilo que foi dito no capítulo 11, versículo 1.
A fé é a certeza de fatos que não se veem. É a prova de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se espera. Então, aqui, coisas que se esperam. Aqui, a mensagem é a espera. A fé de Abraão e a fé de Sara os fizeram esperar. Até aquele momento que, por natureza, seria impossível ela gestar. Mas a fé vai além da questão da racionalidade e da naturalidade. Então, é isso que ele está destacando aqui para a sua comunidade, a qual ele está se dirigindo. Apesar das situações difíceis que aquela comunidade vivia naquele ambiente, perseguições, os seus bens estão sendo tomados, estão sendo presos, estão sendo mortos e envergonhados, mas eles são estimulados a esperar, a ter a fé perseverante, que mesmo contra todo aquilo que pode parecer, aquele que prometeu a vinda escatológica do Senhor, como está dito lá no final do capítulo 10, vai acontecer, por mais que pareça demorada, mas vai acontecer. E é nessa confiança, nessa espera, que o autor exorta no capítulo 10 a comunidade a qual se dirige para manter-se firme. Então o episódio aqui, a importância do episódio de Abraão e Sara é a espera, assim como as comunidades cristãs precisam esperar, mesmo contra muita realidade, muita situação difícil, como o caso aqui de Abraão e Sara, mas precisam esperar porque aquele que prometeu é fiel. Assim, pela fé, Abraão e Sara, ou seja, também a própria Sara, recebeu o poder, ou seja, recebeu as condições para gerar no seu ventre a semente da descendência. Como eu disse, assim se pensava na época. Então a mensagem tem que partir do conjunto de pensamentos existentes, para então transmitir uma mensagem mais elevada que atravessa os tempos. A mensagem mais elevada que atravessa os tempos não é o fato que a própria semente ou o espermatozoide de Abraão tem em si todo os cromossomas para o novo descendente. Não é essa a mensagem. Assim eles compreendiam, mas a mensagem é muito maior do que isso. A mensagem é sobre a espera. É necessário esperar. A fé perseverante nos conduz a esperar, mesmo contra todas as realidades visíveis. Então ele continua dizendo: pois teve por fiel aquele que havia prometido. Sempre se volta àquele que prometeu. O Senhor Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Assim como ele prometeu a Abraão e Sara um descendente, mesmo apesar da idade avançada deles, assim Deus prometeu em Cristo a salvação plena, a cidade perfeita, o lugar perfeito aos discípulos que foram chamados. Versículo 12. Por isso também ou seja, de um só homem, de Abraão, né? Então Abraão está aí, mesmo de forma indireta, mas também está aqui presente nesse episódio da espera. Por isso também de referindo-se a Abraão, aliás, já amortecido, já marcado pela morte, já sem condições de procriar, já sem condições de que a sua semente pudesse gerar uma nova vida, ou seja, nessas condições já de amortecido, muito próximo da morte, sem vida mais em si para transmitir, nesse sentido da geração, né, da gestação, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. O nosso autor está citando Gênesis capítulo 15, versículo 5, nesse final de versículo 12. Com isso, a espera é recompensada, mesmo quando alguém se apresenta amortecido, já em condições próximas à morte, sem condição de gerar vida. Assim, a espera se concretizou e o descendente foi gerado, gestado e nasceu. A mensagem do nosso autor é:
A fé perseverante nos leva à espera. Essa espera pode ser longa, essa espera pode ser contra tudo que se vê, mas é necessário que a fé possua a perseverança. E a perseverança é a espera. A referência de Abraão e Sara, gerando um descendente numa idade super avançada, é para exemplificar, estimular os cristãos primitivos e nós também a manter-se firme nas promessas do Senhor, mesmo diante de uma realidade visível que contrapõe a promessa. É necessário esperar, crer que aquele que prometeu é poderoso para fazer qualquer coisa e mudar qualquer realidade, qualquer situação presente é possível ser mudada. Sara e Abraão creram, segundo o nosso autor, e perceberam, verificaram, usufruíram dessa promessa realizada na figura do descendente que eles geraram, na figura de Isaac. Com isso, somos estimulados também, como Abraão e Sara, a esperar, pois Deus é poderoso para fazer qualquer coisa cumprindo a sua promessa. Um abraço.